A Secretaria de Saúde de Fernandópolis acompanha nesse momento 3 casos de meningite e sempre nos chama a atenção quando a gente fala sobre essa doença, não é verdade? Vamos saber agora mais detalhes ao vivo. Vamos colocar aqui o Yuri Macri, que está acompanhando e traz essas informações para a gente, que acaba sendo, na verdade, um grande alerta, né, Yuri? Boa noite. É um alerta, né, Nelson? Porque o vírus está circulante aqui na nossa região, então serve de alerta para esses pais responsáveis desses adolescentes nessa faixa etária aí dos 10 até os 14 anos. Uma boa noite para você e também para os nossos telespectadores. Esses 3 casos estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Fernandópolis. O caso, né, o morador de Fernandópolis, ele já foi transferido aqui para São José do Rio Preto. Está internado no HCM, que é o Hospital da Criança e Maternidade aqui do nosso município. Ele tem 12 anos. Os outros 2 casos estão sendo acompanhados na Santa Casa de Fernandópolis. Um menino de Macedônia que também está infectado pela meningite, pelo modo aí pneumococo, e um outro menino de Estrela do Oeste que estaria infectado pela meningite da forma fúngica. O rapaz, né, o adolescente que foi trazido aqui para Rio Preto, ele também está infectado com a meningite da forma aí do pneumococo. São vários tipos de meningite, tem a bacteriana, a meningocócica, então são várias formas de atuação desse vírus e sempre eles acabam fazendo esses testes para conseguir identificar. Porém, a gente quis saber um pouquinho mais sobre essa incidência da meningite aqui no nosso Brasil. Para isso a gente preparou uma arte para a gente ver como ela tem se mostrado nos últimos anos. A gente vê aí na tela do nosso telespectador que em 2021, 6.890 casos foram registrados aqui no nosso Brasil. E em 2022, 5.839 casos. Mas se a gente olha lá para 2020, o Brasil acabou registrando aproximadamente 7.500 casos. Ou seja, de 2020, 2021 e 2022, a gente viu uma desaceleração nas confirmações dessa doença. Porém, ela continua existindo e é uma doença muito séria, Nelson, porque ela pode acabar matando a pessoa que acaba se infectando com esse vírus, o vírus aí da meningite. Como eu disse, são várias formas, né, de infecção, tem a bacteriana, a meningocócica, pelo pneumococo, a fúngica, então são várias formas de atuação. Por isso a importância, diante de qualquer sintoma nessa faixa etária dos adolescentes, recorrer ao médico. Está com dor na nuca, uma dor de cabeça muito forte, a febre que não corta, procure então o médico, porque a gente já tem essa incidência, né, a realidade de uma possibilidade, né, de uma possível circulação da meningite aqui no nosso noroeste paulista. Porém, é válido a gente ressaltar para que esses pais e esses responsáveis possam analisar sempre a carteirinha de vacinação. A carteirinha da meningite meningocócica, ela está disponível no calendário anual, ou seja, basta procurar uma sala de vacina aí no seu município para você conseguir ficar em dia e se livrar, né, do risco de se infectar com a doença, ou seja, livrar o seu filho, né, porque a gente sabe que a meningite acaba atingindo essa faixa etária aí dos 10 até os 14 anos, às vezes crianças um pouco menores, então a importância sempre de ficar atento, né, diante dos sintomas dessa realidade e também da carteirinha de vacinação, porque o vírus está circulante aqui na nossa região. A gente segue acompanhando isso tudo, Nelson. E a gente fala em meningite, o sinal de alerta dos pais, nesse momento, né, acende automaticamente. É uma doença silenciosa, com uma evolução ligeira demais para você entender. Eu tenho um caso na minha família, um sobrinho de Andradina que morreu vítima da meningite, se queixou um dia da dor de cabeça, deitou, convulsionou, entrou em coma e 4 dias depois, ou um pouco mais, ele acabou falecendo, né? Isso acontece em várias famílias. É possível fazer a vacinação de crianças, adolescentes, inclusive Fernandópolis deve agilizar essa vacinação para esse público específico, já que está tendo esses casos aparecendo. Recentemente a gente teve um surto grande em São Paulo e falando aqui para São José do Rio Preto, você que nos acompanha, olha que possibilidade boa, aproveitando isso que o Yuri falou. A gente teve uma procura muito pequena por parte das crianças na vacinação para meningite e meningocócica C. Tanto que, para não vencer a demanda de vacinas, Yuri, a Secretaria de Saúde está disponibilizando por tempo determinado as doses para crianças de 15 a 19 anos a partir das 8 horas da manhã em todas as unidades básicas de saúde. Isso até o dia 28.
Então você, adolescente nessa faixa etária, não deixe de vacinar, que é uma excelente oportunidade, e crianças, que é o público dessa vacina, tem que procurar atualizar a carteirinha sempre, né, amigo? Pois é, Nelson, a gente sabe, né, o empenho da Secretaria Municipal de Saúde, não apenas de Rio Preto, mas também de todas essas cidades da nossa região, porque a importância de estar com essa cobertura vacinal em dia, ela é de suma importância, porque senão a gente tem o resultado nos leitos, né, com acaba inflando, né, no sentido desses leitos, e também, né, a gente sabe, a gente não quer que ninguém acabe piorando nesse quadro clínico. Por isso a importância de sempre ficar com essa carteirinha de vacinação em dia, como você mesmo disse, que o Preto promove esse programa para deixar tudo certinho. Então, pessoal, que só verificar, né, a carteirinha de vacinação, se está tudo certinho, e ficar com a consciência em dia quanto ao risco da infecção pela meningite. Exatamente, dose única, não tem dúvida, se não tem lá, vai lá e procura. Yuri, obrigado pela sua participação, pela sua informação. A gente segue, inclusive, aqui falando de saúde, e só complementando a questão da meningite, se seu filhinho, sua filhinha se queixou de uma dorzinha que não para, não deixa passar batido não, procura diagnóstico, pode não ser, tomara que não seja, mas se for a possibilidade de tratamento é infinitamente maior.